Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes aqui em Cidade Vitória, República Mexicana. É para mim uma bênção e privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este último dia, ou tempo final no qual nós estamos vivendo, e também para desfrutar dessa dedicação deste lugar a Deus, o qual já foi dedicado a Deus para sua glória e sua honra. Quero ler em Abacuque, capítulo 3, versículo 1 ao 2, onde diz: Abacuque, oração do profeta Abacuque, conforme Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos tempos, e no meio dos tempos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. E em São Lucas, capítulo 2, versículo 42, capítulo 2, versículo 46, em diante diz: Passados 3 dias, acharam-no no templo, ou seja, Maria e José acharam Jesus no templo, pois tinha ficado ali em Jerusalém, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas. Quando o viram, maravilharam-se, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim para conosco? Teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Respondeu-lhes ele: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Então desceu com eles para Nazaré, e era-lhe sujeito, mas sua mãe guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Que Deus abençoe sua palavra em nossas almas e abençoe nossas almas com sua palavra e nos mostre sua obra para este último dia. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Nosso tema para essa ocasião é a obra de Cristo no último dia. Podem sentar, queiram ter a bondade. Através do Antigo Testamento e do Novo Testamento, podemos ver que Deus sempre esteve atuando. Deus sempre esteve realizando sua obra correspondente a cada era e a cada dispensação. Agora podemos ver que a obra de Deus sempre está demarcada em uma era e em uma dispensação. Temos 7 dispensações, assim como a semana tem 7 dias. Encontramos que também diz que Deus realizou toda a sua obra em 6 dias e no 7º dia terminou e descansou. E agora encontramos que também tem 7 dispensações, as quais são a primeira dispensação da inocência,
também tem 7 mensageiros dispensacionais e também tem 7 mensagens dispensacionais. Agora, a primeira dispensação é a dispensação da inocência. E seu mensageiro dispensacional é Adão. E a mensagem é a mensagem da inocência. A segunda dispensação é a dispensação da consciência. Seu mensageiro é o profeta Sete, filho de Adão. E a mensagem é a mensagem da consciência. Depois temos a terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano, e seu mensageiro é o profeta Noé. E sua mensagem é a mensagem do governo humano. Depois temos a quarta dispensação, a qual é a dispensação da promessa. Seu mensageiro dispensacional é o profeta e patriarca Abraão, e a mensagem é a mensagem da promessa. Depois temos a quinta dispensação, que é a dispensação da lei, e seu mensageiro é o profeta Moisés, e a mensagem é a mensagem da lei. Temos também a sexta dispensação, que é a dispensação da graça, e seu mensageiro é nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual apareceu ao chegar ao seu final a dispensação da lei e se entrelaçar a dispensação da graça ali com o ministério de Jesus. E sua mensagem é a mensagem da graça. E a sétima dispensação é a dispensação do reino. E seu mensageiro é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E a mensagem é a mensagem do Evangelho do Reino. Agora vejam como temos, para este tempo final, a promessa de uma nova dispensação. Depois da dispensação da graça com a mensagem do Evangelho da graça, depois temos a dispensação do reino com a mensagem do Evangelho do Reino. Também há 7 eras em cada dispensação. Cada dispensação tem 7 eras e, consequentemente, tem 7 mensageiros em cada uma dessas dispensações e são 7 eras para cada dispensação. Temos a dispensação da lei, que o sétimo mensageiro dessa dispensação, o sétimo mensageiro da dispensação da lei foi o profeta João Batista, e depois apareceu Jesus, o qual foi precursado, anunciado por João Batista, que viria depois dele. E agora, onde podemos colocar Jesus? Jesus chegou e aí se abriu uma nova era, a era da pedra angular. Pois João Batista foi o mensageiro da sétima era da igreja hebraica sob a lei. Mas ali estava se entrelaçando uma nova dispensação e na era da pedra angular, onde o ministério de Jesus estava se realizando. E agora, cada mensageiro de cada era foi o instrumento de Deus de Cristo para a obra correspondente a cada era. Sempre temos que compreender que a obra não é de um homem, mas que é a obra de Deus, do anjo do Senhor, sendo realizada em cada era e também em cada dispensação por meio do mensageiro dessa era ou dessa dispensação. E agora podemos ver, então, que toda obra de toda era e toda dispensação é a obra de uma só pessoa, de Deus, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, mas sempre Ele usou seres humanos, os quais colocou em sua obra e se tornar os véus de carne através dos quais Deus, em espírito, que é o anjo do pacto, se manifestou e cumpriu
sua obra correspondente a cada tempo, que é a palavra prometida para cada era e para cada dispensação. Essa palavra prometida para essa era e para essa dispensação em específico é cumprida pelo anjo do Senhor, o anjo do pacto, através da manifestação que ele tem através do mensageiro desse tempo. Por isso é que ao mensageiro correspondente a uma era ou a uma dispensação, lhe convém estar nos negócios de quem o enviou. Por isso Jesus disse, nos negócios de meu Pai me convém estar. E estar como? Pois fazendo a obra de Deus, ou seja, deixando-se usar por Deus para a realização dessa obra correspondente a esse tempo. Por isso Cristo dizia que ele não fazia nada de si mesmo, mas o que ele viu o Pai fazer, isso era o que ele fazia. Ele também disse que a obra que o Pai lhe deu para fazer, essa era a obra que ele realizava. E no final do seu ministério disse, a obra que me deste que fizesse, fiz. E assim chegava ao seu final a obra que o Pai deu para realizar, e foi coroada essa obra com a crucificação de Cristo na cruz do Calvário, onde ele levou nossos pecados e morreu por eles, e assim pagou o preço da redenção. Ou seja, que na obra de Deus para o tempo da primeira vinda de Cristo, vejam vocês, Deus estaria tirando os pecados de todos os filhos de Deus, os primogênitos de Deus, e isso era Cristo tomando nossos pecados e morrendo por eles, se tornando mortal e morrendo, e assim tirando-os de nós e desaparecendo-os de nós e nos lavando com seu sangue precioso. No capítulo 17 de São João, versículos 1 em diante diz: tendo dito estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, ou seja, antes da fundação. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora, sabem que tudo o que me deste provém de ti. Pois lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e nele sou glorificado. Agora vejam como aqui Jesus ora e diz que a obra que Deus lhe deu para fazer, para aquele tempo, ele a fez e depois foi coroado. Esse trabalho, essa obra, esse ministério, com sua morte na cruz do Calvário, tirando o pecado do mundo. Cristo, vejam vocês, foi adotado no Monte da Transfiguração para poder realizar a obra de redenção na cruz do Calvário, porque essa obra não podia ser realizada por
nenhuma pessoa sem ser primeiro adotado. E para isso tinha que realizar um trabalho, uma obra no programa divino e ser fiel a essa obra por meio do ministério que seria manifestado nele, ou qual foi manifestado? Esse ministério messiânico no cumprimento da vinda do anjo do pacto em carne humana, no véu de carne chamado Jesus. Agora vimos a obra de Cristo lá em sua primeira vinda e como culminou essa obra, coroou essa obra com sua morte lá na cruz do Calvário, limpando-nos ali de todo o pecado ao levar nossos pecados e depois ressuscitando e depois subindo ao céu vitorioso. Depois, no dia de Pentecoste, desceu sobre 120 pessoas em Espírito Santo e aí começou Cristo a criar uma nova raça. Cristo começou a criar sua igreja, porque sua igreja vem por criação divina, por meio do novo nascimento que se produz naquelas pessoas que creem em Cristo como seu Salvador, o recebem como seu Salvador e lavam seus pecados no sangue de Cristo e recebem seu Espírito Santo e assim nascem de novo e assim tem um corpo teofânico, um espírito teofânico da sexta dimensão, um corpo muito parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão, um corpo igual ao corpo de Jesus Cristo da sexta dimensão, com o qual apareceu a diferentes profetas no Antigo Testamento e os profetas que viram esse corpo teofânico de Deus, que é o corpo teofânico de Jesus, disseram que era um varão, ou seja, um homem de outra dimensão. Esse homem de outra dimensão é chamado anjo do pacto, anjo do Senhor, e é chamado também o verbo que estava com Deus e era Deus, e se fez carne e habitou entre os seres humanos e foi conhecido pelo nome de Jesus. Por isso Jesus podia dizer, antes que Abraão nascesse, eu sou. Também podia dizer, Abraão desejou ver meu dia, o viu e se alegrou. Porque Abraão viu o dia do Senhor lá representado quando Elohim, ou seja, Deus, que é o mesmo Jesus Cristo em seu corpo teofânico, apareceu a Abraão e se materializou diante de Abraão. E também Gabriel e Miguel, porque Deus criou temporariamente um corpo para Miguel, outro para Gabriel e outro para si mesmo. E apareceu a Abraão nessa forma e comeu com Abraão, tanto Elohim como Gabriel e Miguel. E depois desceram a Sodoma para a investigação de juízo e para trazer o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Durante a noite estavam nessa investigação de juízo e depois, durante a manhã, na madrugada, desceu o juízo divino sobre Sodoma e Gomorra e cidades próximas. Agora vejam vocês como tudo aconteceu. E um desses personagens que esteve com Abraão era o mesmo Jesus Cristo, o qual estava em seu corpo teofânico e se materializou porque tomou do pó da terra e criou para si mesmo um corpo e outro para Gabriel e outro para o arcanjo Miguel. E comeram com Abraão. Por isso se alegrou em ver o dia do Senhor e o viu e se alegrou. E agora, vejam vocês como nosso amado Senhor Jesus Cristo, sendo o mesmo Deus feito homem, Emanuel, que traduzido é Deus conosco, e esteve vivendo nesse corpo teofânico por uma quantidade de milhões e milhões de anos. Não sabemos quanto. Também criou para Adão um corpo desse tipo e depois esteve criando corpos teofânicos para todos os que creem em Cristo como nosso Salvador e lavam seus pecados no sangue de Cristo. Esse é o tipo de corpo que Ele nos dá
a todos nós um corpo da sexta dimensão, e por isso é que se o crente morrer, não tem nenhum problema, continua vivendo porque ele tem vida eterna, porque nasceu de novo e recebeu um corpo teofânico da sexta dimensão. E no último dia, e para o último dia, Cristo disse que se a pessoa, o crente nele, partiu, vejam o que ele nos diz no capítulo 6, versículo 39 ao 40 de São João. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Quando? No último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E o último dia é o sétimo milênio, que é o último dia diante de Deus, porque um dia diante de Deus é como 1000 anos para nós aqui na Terra. Quando nos fala dos últimos dias, está falando do 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Nos dias de Jesus, quando tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio, consequentemente começaram os últimos dias. E Deus estava em Jesus falando à raça humana por meio de carne humana. E estava realizando Deus, o anjo do pacto, por meio de carne humana, por meio de Jesus, a obra correspondente àquele tempo. E depois de era em era, o anjo do pacto esteve realizando, o anjo do Senhor, sua obra correspondente a cada era. Na criação de uma nova raça, e essa nova raça é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual recebe um corpo teofânico, cada membro desse corpo místico de crentes, e por isso nasce dentro dessa nova raça, dentro da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E esteve realizando de era em era esta obra, por meio da manifestação do anjo do pacto, do anjo do Senhor, através de cada anjo mensageiro, ao qual esteve usando e esteve falando por meio de cada anjo mensageiro em cada era, e esteve chamando e juntando seus escolhidos em cada era, os quais creram no Evangelho e receberam Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito de Cristo e, consequentemente, nasceram no corpo místico de Cristo, obtiveram o novo nascimento e, consequentemente, obtiveram um corpo teofânico da sexta dimensão. Já tem o corpo teofânico da sexta dimensão, assim como Adão tinha um corpo teofânico da sexta dimensão antes de vir a essa terra e obter o corpo de carne e sangue que Deus criou do pó da terra. Cristo também tem do seu corpo teofânico, através do qual criou todas as coisas, depois criou para si um corpo de carne no ventre de Maria, criando uma célula de vida, a qual se multiplicou célula sobre célula, e se formou assim o corpo de Jesus, o qual nasceu em Belém da Judeia, e no qual viveu, habitou o anjo do Senhor, o anjo do pacto, e por meio dele realizou a obra correspondente a esse tempo. E agora, de era em era, esteve realizando a criação de uma nova raça, criando uma nova raça, criando primeiro o corpo teofânico da sexta dimensão e para o último dia nos criará o corpo físico, eterno e glorificado, igual ao seu, igual ao corpo glorificado do nosso Senhor Jesus Cristo, e assim seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, para este tempo final, a obra de Cristo para o último dia, assim como a obra de Cristo para a primeira era esteve na primeira era lá na Ásia Menor e foi realizada por Cristo, o anjo do pacto, através do apóstolo São Paulo, e a segunda foi por meio de Irineu lá na França, na segunda era, e assim por diante, em cada era, por meio do mensageiro de cada era no território onde Deus o enviou. Agora, para a sétima era, Deus enviou o sétimo anjo mensageiro, o reverendo William Branham, e o usou na obra correspondente à sétima era da Igreja Gentia e falou por meio dele. E chamou e juntou os escolhidos de Deus dessa sétima era da Igreja Gentia na América do Norte. E agora, Jesus Cristo em Espírito Santo, que é o anjo do pacto, se moveu à América Latina e ao Caribe para quê? Para realizar a obra do último dia,
A obra do último dia que corresponde à Era da Pedra Angular. Por isso, a América Latina e o Caribe é o território onde a Era da Pedra Angular se materializa em seres humanos. Por isso, a América Latina e o Caribe é a Pedra Angular neste tempo final, onde Jesus Cristo realiza sua obra correspondente ao último dia. Portanto, a América Latina e o Caribe é a pedra angular como território para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Jesus Cristo realiza a obra correspondente à Era da Pedra Angular e coroa sua Igreja com essa obra, e para isso o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é o mesmo Jesus Cristo em seu corpo teofânico, o mesmo Jesus Cristo em Espírito Santo, diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas nas igrejas. Apocalipse 22, versículo 16 e Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz: vamos ver. E disse-me o anjo: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, de quem são os espíritos dos profetas? De Deus. Esses espíritos teofânicos são de Deus. E o Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Quem enviou o seu anjo mensageiro? Este anjo do Senhor Jesus Cristo enviado a João Apóstolo é um espírito de profeta, um homem da sexta dimensão, que apareceu a João porque foi enviado por Jesus Cristo para dar toda esta revelação apocalíptica a João. Diz Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para manifestar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Por meio de quem enviou toda essa revelação apocalíptica? Por meio do seu anjo, por meio deste espírito de profeta, por meio deste homem da sexta dimensão, o qual revelou a João todas essas coisas. Diz o precursor da segunda vinda de Cristo, nos falando deste anjo na página 301 e 301, 302 e 326 do livro dos selos. Vejam, diz assim, primeiro na página 301 diz: notem bem, no tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, Ele mandou uma águia. Esse foi Noé, porque uma águia representa um profeta. Um profeta é representado, simbolizado em uma águia. Quando decidiu livrar Israel, também mandou uma águia. Quem foi essa águia? Moisés. Não crê você que quando João estava na ilha de Pátimos, essa mensagem era tão perfeita que ainda não podia ser confiada a um anjo. Agora um anjo é um mensageiro. Mas você sabia que aquele mensageiro era um profeta? Creem? Vamos prová-lo. Vejamos Apocalipse 22, versículo 9, para ver se não era uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro do Apocalipse. Agora, vejamos o que João viu.
Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas, para adorá-lo. E ele, o anjo, me disse: olha, não faças isso. Nenhum verdadeiro profeta receberá adoração ou mensageiro algum. Mas, o que ele disse? Porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse 22, versículo 8 ao 9. Diz, Amós capítulo 3, versículo 7, porque não fará nada o Senhor sem que revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. Os servos de Deus, os profetas de Deus, Deus chama seus profetas, seus servos, e agora este anjo é conservo de João e conservo dos profetas de Deus. Por quê? Porque é um profeta. E agora diz, agora o livro era tão importante e é a palavra de Deus. Cuidado, quando a palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida pelo profeta, porque somente a ele chega a palavra de Deus. De dispensação em dispensação e de era em era, a palavra de Deus veio por meio de quê? Dos profetas de Deus. Até os apóstolos de Jesus Cristo foram profetas. Por isso temos as profecias de São Pedro e também as profecias de São Paulo. Foram apóstolos e profetas. E agora este anjo do Senhor Jesus Cristo é um profeta, nos diz o reverendo William Branham. Uma águia. E se é uma águia, então tem que vir voando em seu ministério para este tempo final, para realizar a obra de Deus correspondente ao último dia. E o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o estará usando neste tempo final. Diz na página 326, no último parágrafo diz, Moisés será a mesma pessoa. Encontramos o mesmo em Apocalipse 22, versículo 8. E o que encontramos em Apocalipse 22, versículo 8 é o anjo do Senhor Jesus Cristo, ao qual João o apóstolo quis adorar. E Moisés será a mesma pessoa, diz nosso irmão Branham, e diz, encontramos o mesmo em Apocalipse 22, versículo 8. A quem encontramos a Moisés aí em Apocalipse capítulo 22, versículo 8, e também encontramos Elias e também encontramos o ministério de Jesus aí manifestado. Porque o anjo do Senhor Jesus Cristo é um profeta, e se é um profeta, então tem que ser posicionado na obra de Deus correspondente a este tempo final, porque o mensageiro para a primeira era foi São Paulo, para a segunda foi Irineu, para a terceira foi Martin, para a quarta Colombo, para a quinta Lutero, para a sexta Wesley e para a sétima o reverendo William Branham. E onde vamos localizar o anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o profeta enviado por Cristo para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia? Pois temos que localizá-lo na era da pedra angular. E por meio desse profeta, Deus estará manifestando os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. E assim, Deus estará, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o mesmo Senhor, o mesmo Jeová que realizou sua obra de era em era no passado e de dispensação em dispensação no passado, estará realizando sua obra correspondente à era da pedra angular e à dispensação do reino. Ou seja, sua obra correspondente à dispensação sétima, à dispensação do reino por meio do seu anjo mensageiro e sua obra correspondente à era da pedra angular, que é uma era eterna. E assim a obra de Cristo, no último dia, estará manifestada neste planeta Terra, e os que são de Deus escutarão a voz de Deus na era da pedra angular. Diz Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Sobe aqui. E mostrar-te-ei as coisas que depois dessas
devem acontecer. Cristo, com essa voz de trombeta, é quem chama a subir onde? A era da pedra angular, onde ele estaria manifestado em seu anjo mensageiro. E, por meio do seu anjo mensageiro, estaria revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E estaria realizando por meio do seu anjo mensageiro a obra de Cristo em e do último dia. A obra de Cristo do sétimo milênio e da sétima dispensação, a dispensação do reino e da era da pedra angular. Por isso é que João, apóstolo, quis adorar este anjo do Senhor Jesus Cristo, porque viu toda esta manifestação de Cristo em seu anjo mensageiro. Viu o anjo do pacto, o anjo do Senhor, manifestado em seu anjo mensageiro, realizando a obra de Cristo, correspondente ao último dia, a era da pedra angular e dispensação do reino. E por meio deste anjo foi que escutou todas as coisas que devem acontecer, porque esse é o anjo que vem com a revelação de Deus, a revelação divina, para este último dia, para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer e para ser um instrumento de Cristo na obra de Jesus Cristo do último dia. Mas este anjo não é o Senhor Jesus Cristo. Este anjo é um redimido pelo sangue de Jesus Cristo, que neste último dia estaria vivendo no corpo místico de Cristo e estaria sendo usado por Jesus Cristo, anjo do pacto, na obra de Cristo em e do último dia. E, porquanto a obra de Cristo sempre se cumpriu em cada era no território assinalado por Deus, para a obra de Cristo do último dia, sua obra se cumpre na América Latina e no Caribe, onde ele envia o seu anjo mensageiro e usa o seu anjo mensageiro para chamar e juntar todos os escolhidos, com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino que gira ao redor, da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Por isso é que Deus nos deu sua palavra para este tempo final, porque tudo isso está acontecendo na obra de Cristo no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, e nos abriu o entendimento e o coração para entender estas escrituras que correspondem a este último dia e a obra de Cristo do último dia. Antes não podiam ser compreendidas essas escrituras, porque estavam seladas e fechadas até o tempo do fim, até este tempo final. O profeta Daniel, no capítulo 12 do seu livro, quis compreender. Diz, no capítulo 12, versículo 1 em diante, diz: Nesse tempo se levantará Miguel, grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, ou seja, todos que se encontrarem escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, serão libertados 144 mil hebreus neste tempo final. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. E dentre os gentios da igreja gentia serão despertados, ressuscitados neste tempo final, no último dia, na obra de Cristo do último dia. Serão ressuscitados todos os escolhidos de Deus da igreja de Jesus Cristo, todos os crentes em Cristo que receberam Cristo como seu Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo na era que lhes correspondeu viver. Se seus corpos físicos morreram, serão ressuscitados no último dia, que é o sétimo milênio, na dispensação do reino e era da pedra angular, na obra de Cristo no último dia. E depois serão ressuscitados também os 144 mil hebreus, os quais morrerão durante a grande tribulação como mártires, mas ao terminar a grande tribulação serão ressuscitados
para viverem no reino milenial de Cristo. E depois do reino milenial haverá uma ressurreição, a ressurreição geral para todos os demais que não tinham ressuscitado antes na primeira ressurreição, para serem julgados. Depois serão ressuscitados e uns sairão para a vida eterna e outros para a condenação. Ou seja, para serem lançados no lago de fogo, onde serão destruídos em corpo, espírito e alma também. E outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Mas tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Toda esta revelação que o profeta Daniel trouxe para ser cumprida no último dia, no tempo final, está selada e fechada. Deus diz aqui ao profeta Daniel, até quando? Até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento, a ciência se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e vi dois outros, um deste lado à beira do rio e o outro do outro lado à beira do rio. Esses dois, um de um lado e outro do outro lado, são Gabriel e Miguel. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: esse varão é Cristo em seu corpo teofânico, é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é esse varão vestido de linho branco e fino. Em Ezequiel capítulo 9, o varão vestido de linho, com o tinteiro em sua cintura, é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é esse homem da sexta dimensão chamado anjo do Senhor, ou anjo do pacto. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, depois de tempos e metade de um tempo, ou seja, por 3 anos e meio. Tempo é 1 ano, tempos já são 2 anos mais, que se o somarmos ao primeiro ano já são 3, e o meio tempo são 6 meses, ou seja, são 3 anos e meio. Por tempo, tempos e a metade de um tempo, e quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. E por meio de crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, somos limpos e embranquecidos com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que diz dos ímpios? Mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Os sábios são os filhos e filhas de Deus, de era em era, os quais têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, e quando escutam a pregação do Evangelho, lhes abre a alma, o coração e o entendimento, e compreendem que necessitam de Cristo como seu Salvador para tirar seus pecados, e o recebem como seu Salvador, e lava seus pecados no sangue de Cristo, e recebem o Espírito de Cristo, e são embranquecidos, e são perdoados por Cristo, e são colocados no corpo místico de Cristo na era que lhes corresponde. E assim obtêm um corpo teofânico da sexta dimensão, e para o último dia receberão o corpo físico e eterno que Cristo prometeu para cada um de vocês e para mim também.
Agora podemos ver que os sábios entenderão. E agora, onde estão os sábios do último dia? Aqui estamos. Um grupo aqui em Cidade Vitória, da República Mexicana, e em diferentes lugares da República Mexicana, e em diferentes lugares da América Latina e do Caribe, onde a voz de Cristo e a obra de Cristo no último dia está se realizando. Também há alguns que viajaram à América do Norte e a outras nações, mas até lá também lhes chega a mensagem, a obra de Cristo para o último dia e a palavra de Cristo para o último dia. E agora nós estamos neste último dia na obra de Cristo, correspondente ao último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. A obra de Cristo no último dia. Vimos em que território se realizaria. Qual é o território? A América Latina e o Caribe. Vimos com que tipo de pessoa se realizaria com latino-americanos e caribenhos. E vimos o tipo de mensagem que Cristo estaria nos dando, nos falando por meio do seu anjo mensageiro, o evangelho do reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. Essa é a mensagem da grande voz de trombeta, ou trombeta final, com a qual são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, porque está dito por Jesus, e enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão seus escolhidos. Agora podemos ver toda esta obra de Cristo no último dia e podemos identificá-la com o que foi prometido por Deus para ser realizada neste último dia. Sendo que Ele está construindo seu templo espiritual, sua igreja, o lugar santíssimo do templo de Salomão e o templo de Moisés estava para o ocidente, ou seja, para a parte oeste. Assim também na construção do templo espiritual de Cristo, o qual começou no Oriente, agora o lugar santíssimo onde o está construindo Cristo no Ocidente, que é a América Latina e o Caribe. Por isso pertencemos ao lugar santíssimo do templo espiritual de nosso amado Senhor Jesus Cristo na obra de Cristo no último dia. Nos correspondeu a melhor parte do templo espiritual de Cristo, do corpo místico de Cristo na obra de Cristo no último dia. Somos pessoas bem-aventuradas. Muitos dos mensageiros das 7 eras da igreja gentia e também dos escolhidos das 7 eras desejaram viver neste tempo, na era da pedra angular e dispensação do reino, na obra de Cristo no último dia. Mas a nós nos correspondeu esse privilégio, o qual apreciamos com toda a nossa alma, e damos graças a Deus por nos enviar para viver no último dia na América Latina e o Caribe. Mesmo que alguns tenham viajado a outras nações, mas até lá lhes chega a mensagem também. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho da obra de Cristo no último dia, a qual identificamos no corpo místico de Cristo na era da pedra angular e no território latino-americano e caribenho, com pessoas latino-americana e caribenha. Temos o maior privilégio que possa ter nação alguma, continente algum e pessoa alguma. Temos o privilégio de pertencer à obra de Cristo no último dia e ser a obra de Cristo da nova criação que Ele está realizando de era em era, e agora nos correspondeu a parte final, onde obteremos um corpo glorificado e eterno, igual ao do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Isto é para jovens, para adultos, para anciãos e também para crianças. Para todos que têm seus nomes escritos onde? No livro da vida do Cordeiro. A obra para este tempo final, para essas pessoas, é a obra do último dia, a obra da era, da pedra angular e dispensação do reino. E essa é a obra de Cristo, o anjo do pacto. Neste tempo final,
através do seu anjo mensageiro na era da pedra angular. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Apocalipse 22, versículo 16. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve se complete o número dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo, na obra de Cristo, no último dia. E em breve todos os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, sejamos transformados e sejamos todos, assim, à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E depois vamos à ceia das bodas do Cordeiro, no céu, à casa do nosso Pai Celestial, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde, e deixo novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião. E que Deus os use grandemente em sua obra e que continue acrescentando mais pessoas à sua obra, que é realizada aqui em Cidade Vitória, tanto nesta congregação como nas demais congregações que Deus tiver aqui em Cidade Vitória. E que desfrutem, adorando a Deus e servindo a Deus, neste lugar tão formoso que vocês dedicaram para Deus. Que Deus os abençoe e guarde a todos.